Olá galera, boa tarde. Oi galera, tudo bem? Bem galera, eu falei pra vocês no meu outro vídeo que eu não ia falar um pouco sobre esse livro Meu Pé de Laranja Lima. Mas me incomoda tanto que eu acabo falando, não é verdade? Que fez o mundo aparecer. Bem, deixa eu me apresentar aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Marcos Vinícius. Sou conhecido no livro de literatura escrito por José Mauro de Vasconcelos como Zezé, o menino que mais apanha e que mais apronta. Hoje eu estou vindo aqui para trazer algumas recordações desse passado que eu vivenciei nesse tempo de criança e que foi descoberto hoje, depois de adulto, né, com o filme que foi colocado em tempos antigos e com a nova adaptação da novela que a Ivani Ribeiro fez para que trouxesse para vocês essa história. Essa história ela foi verídica, ela foi real, sendo que eu consigo só responder o que eu vivenciei e não o que os adultos naquela época vivenciavam, porque eu não ficava por dentro das coisas que passavam. Fui saber mais em questão da novela, né, que a Ivani Ribeiro colocou. Deixa eu abaixar um pouco aqui para eu poder falar melhor, senão vai me atrapalhar um pouquinho, né, no raciocínio, né. Bem, tô aqui sentado aqui no meu quarto, né? Eu tava aqui sem fazer nada, né? Hoje eu não saí para trabalhar, amanhã que eu vou estar indo para poder fazer os trabalhos do desenvolvimento aqui das crianças na qual eu atuo. E trouxe algumas coisas, né, que eu resgatei desse tempo, né? Tudo que eu pude pesquisar sobre José Mauro de Vasconcelos, tentando encaixar esse quebra-cabeça que para mim está sendo um pouco difícil, mas não complicado. É só resgatar esses tempos de roça, esses tempos em que nós vivemos. Vou dar um pause aqui. Bem, eu sempre falo nos meus vídeos que quando eu descobri sobre o livro, né, que estava sendo publicado, divulgado aí há anos, né, desde a década de 70 com a década de 80, eu comecei a pesquisar, né, porque eu não sabia que a minha vida tinha sido transformada em história, não sabia que tinha virado livro, filme, radionovela e a novela que foi adaptada na antiga Band, né, que hoje a personagem, a Jandira, a que é Baby ou Vera, não sei o nome dela, eu nem procuro fuxicar o face dela, porque a última vez que eu mandei o convite para ela, ela me rejeitou. E quando eu falei que eu era filho de Benedito Ribeiro, abaixo de uma foto do Face dela, ela curtiu, como se confirmasse o que eu estava falando. Só que nesse passado aconteceu muita coisa. Por quê? Porque ao mesmo tempo que eu era criado pela dona Stefane, pelo seu Paulo, que é o Benedito Ribeiro, e dona Petronila, que todas a chamam de Abigail, eu era criado pela Georgette Costa da Silva, que era casada com Milton Cândido da Silva. Então, assim, eu fico revendo a novela, eu vejo que na própria novela existem algumas mensagens que os próprios autores jogam a minha pessoa e só eu posso interpretar aquilo porque fui eu que vivenciei aquele passado. No livro ele fala sobre duas surras marcantes, né? Tem uma parte no filme ou no livro que você vê a Jandira pegando minha cabeça e tacando na parede. Não eram essas paredes que você vê, não, era parede de concreto, né? Porque ela ainda estava construindo a casa de Nova Iguaçu. E toda vez que eu aprontava ou fazia uma arte, ela pegava a minha cabeça e tacava na parede, né? Eu lembro que a Marília, que eu gritava o nome da Marília, a Marília vinha, largava todas as louças, tudo que tinha na casa dela, que ela tinha a Marília tinha uma casa mais abaixo, inclusive ela tá até no meu Face agora, que é a prima do Raul, que é do Milton Cândido. Eu largava tudo, ia lá e me tirava dos braços dela, me colocava sobre o colo dela, minha cabeça ficava toda ensanguentada, ela ia lá, cuidava, e não deixava eu dormir, que ela falava que tinha medo que eu poderia falecer devido aos maus tratos, em questão do que eu vivenciava. E ali ela pôde participar de toda essa trajetória. Então, muitas coisas que está aqui no livro, ela foi tirada tanto na parte de Nova Iguaçu, no bairro de Três Corações, na rua Andréa, número 105, que foi a casa que o Raul comprou quando casou com a Jandira, e também na Estrada dos Teixeiras. Só que eu, lembrando, trazendo algumas recordações, eu era muito criança, né? Eu não tinha paradeiro, cada dia eu estava numa casa de uma pessoa. E quando eu morava nos Teixeira, que é em Jacarepaguá, na Taquara, na estrada do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, lá era roça, Jacarepaguá, que é onde fica a Rede Globo, que é o Projac, né, que é perto das Bandeirantes, Curicica, aquilo ali tudo era roça, era fazenda, não tinha tanto desenvolvimento, não tinha tantas lojas.
né? O primeiro comércio que foi colocado naquela época foi o Ponto Frio, né? Onde a dona Estefânia fez a sua primeira compra, né? Em questão do nome dela, porque ela era analfabeta, e mesmo ela sendo analfabeta, devido a ela trabalhar na fábrica, essa fábrica é a antiga fábrica da Rica, quer dizer, ainda existe a fábrica da Rica. A Rica é uma empresa de frango, né, que fica na Estrada dos Teixeira, e ali minha mãe trabalhava, que eu chamo a dona Estefânia de mãe, e ela ali trabalhava, e eu lembro que eu levava marmita para ela. Cheguei a trabalhar nessa empresa na época quando eu era adolescente, quando meu filho nasceu, em 2001 para 2002, e é isso. Então, assim, hoje eu estava pensando, né, lembrando desse passado, lembrando dos meus amigos, das pessoas que fizeram parte dessa trajetória. Então, assim, eu sempre falo que o meu amiguinho, que eu contava os segredos, era o próprio José Mauro de Vasconcelos. Ele era o pé de laranja lima, era para ele que eu contava todos os segredos. Como eu tive um trauma em questão do acidente do meu pai, né, que foi a morte dele, eu achava que era locomotiva, porque lá em Nova Iguaçu tinha um trem que passava, que era um trem de cargueiro, né, que todo dia apitava, né, com aquele apito, aí eu falava que era o campeão, como você vê na novela. Então, quando teve o acidente, né, peguei aquele trauma todinho, teve aquelas confusões todas, eu estava na Estrada dos Teixeira, brincando, né, e logo veio a notícia que o Milton tinha falecido, que era o Raul. O Raul, que era o meu amigo predileto, o José Mauro de Vasconcelos era o meu confidente, e a gente tinha um elo, né, assim, a gente tinha uma... Sim, esse livro, se você for ver agora, esse livro aqui é o antigo, que eu consegui resgatar, é Alessandro Diniz. Esse livro é antigo, eu consegui resgatar nas livrarias antigas, tá? E o novo agora, que eu tive lendo, e fizeram um filme novo agora, onde mostra o meu pai, que é o Benedito Ribeiro, que tem o mesmo nome da Ivani Ribeiro, roubando meu dinheiro para comprar cachaça. Meu pai bebia muito naquela época, era muito mulherengo também. Se duvidar, ele tem até mais filhos espalhados. E o que acontece? Nesse filme agora, mostra ele roubando. Meu pai nunca fez isso. Se você for ver a novela que foi readaptada por Ivani Ribeiro, o filme antigo, você vai ver a integridade do meu pai em questão de respeito. A educação no meio da nossa família era fundamental. O que pesou... Sim, então como eu mesmo, até para poder conseguir essas informações, né, eu tive que resgatar, eu tive que ir lá no fundo do poço, trazer à memória tudo isso que eu vivenciei, né? Você, para ter o exemplo, se você quiser conhecer um dos autores, Alessandro Diniz, eles vão negar, porque foi feito um pacto de silêncio, tá? Onde eu fui a vítima dentro de um quarto escuro, onde os homens, que eram os autores, abusavam do meu corpo para poder manter o silêncio, né? Que vai ser isso que vai estar escrito, que eu vou escrever no meu segundo livro, que é o meu pé de laranja lima, o quarto escuro. Então, assim, então se você quiser conhecer os autores, é só você botar Florinda Godoia. Quer dizer, você vai ver lá o Face da Florinda, junto do lado do Diogo, juntamente com seus filhos atuais, na qual ela hoje é casada e tem sua vida lá com ele. A Lili, ela continua do mesmo jeito, naquela mesma forma da novela, não mudou nada. Se você quiser conhecer também, é bem parecida com os autores, tá? É Hilda Matos, tá? Hilda Matos. Lá ela vai estar sempre com uma foto com o filho dela, ou com o parente, ela não bota desse marido dela que ela é ajuntada, não. E você também querendo conhecer o Totoca, né? O nome dele é Alexandre de Oliveira Matos, Alexandre de Oliveira Matos. Ele é trabalhador de Furnas, morador da Boiúna, em Jacarepaguá, próximo à instituição de um centro espírita, que é o Frei Luiz, que é muito conhecido na Taquara. Tá, ele mora lá. Hoje a cidade dos Teixeira não é mais como parecido da novela. Parte da novela, não sei se foi da novela ou se foi do filme, foi gravada, tá, na Estrada dos Teixeira, porque muitos que moram ali falam que as cenas foram gravadas ali, né? Eu também fui pegando essas informações dos amigos antigos, moradores antigos, que me contavam essa história. A igreja, que também é falada na novela, que a Ivani Ribeiro colocou, que ela era minha professora predileta, na qual eu levava flores, é a Sagrada Família, que fica na Estrada do Rio Grande, na Taquara, e tem a capela, né? Essa igreja que aparece na novela, essa igreja eu tive a oportunidade de conhecer. Eu lembro que eu fiz uma viagem com a Godoia e com o Diogo, que é o Vicente de Freitas Godoy, que trabalha na Rede Globo, na parte de jornalismo.
E a Florinda, que hoje trabalha no Banco Santander, não sei se ela já se aposentou, ela trabalha há muitos anos lá, nesse banco que é no centro da cidade, no Rio. E eu lembro que eu fui, as ruas eram de pedra, né? Era muito bem simplesinha a igreja. Eu lembro que eu subi na igreja e eu fazia muitas viagens, só que eu não sabia sobre em questão da novela, em questão do que estava sendo publicado através da minha história. Então, assim, como esse livro ele teve várias percussões, inclusive, né, eu procurei no site, esse aqui deixa eu apresentar para vocês, né, eu não me apresentei. Meu nome é Marcos Vinícius, tá? Segundo os registros na qual eu sou registrado. Sou reconhecido na novela como meu pé de laranja lima, como Zezé, né, o menino que mais afronta. Esse aqui é o José Mauro de Vasconcelos, né? Tá vendo ele aqui? Ele que era o meu amiguinho, confidente. Se você olhar no capítulo 153 da novela, você vai ver um relato onde o padre, que foi adaptado por Ivani Ribeiro, juntamente com a minha professora, porque a história começou dentro da escola que eu estudei, né? Eu lembro que a Ivani Ribeiro, ela pedia para todo dia, quando a gente chegasse na escola, escrevesse algo sobre a nossa vida, contasse a nossa história. E como ela era minha grande amiga, eu sentia mais liberdade de poder estar falando. Até onde eu roubava as flores, né, para poder levar para ela. Eu tive nessa casa, que fica na estrada do Pau da Fome, fui conversar com a filha da senhora que mora lá. E ela falava que a senhora comentava muito de uma criança que vivia invadindo o terreno dela para poder pegar flores, né? Que foi, isso é confirmado. Então, esse aqui eu também peguei no site, não sei se é. Você vê no livro, né, que o acidente que teve com aquele carro antigo, realmente existiu esse carro, que era um carro de viagem de José Mauro de Vasconcelos, mas o carro que nós amávamos, né, que nós tínhamos como nosso, era esse carro aqui, que eu consegui pegar no site, tá vendo? Ó? Aqui também tem a história de José Mauro de Vasconcelos, tem os livros dele aqui. E aqui do lado você vê um Fusca e 2 pés de laranja lima. Então, duas laranjas lima. Então você vê que existe uma irregularidade em questão desse livro. Esse livro, aqui tem algumas cenas que é a árvore Carlota, né? Que é a árvore Carlota, essa árvore ainda existe, não sei se eles arrancaram, mas a última vez que eu estive na Estrada dos Teixeira, eu lembro dessa árvore que eu subia nessa árvore para poder invadir o terreno dele. Quando a gente se conheceu pela primeira vez, foi uma visita que eu fiz na casa dele, ele se isolava, ele não saía. E quando eu cheguei lá, né, foi com uma amiga, acho que era a tia Hilda, ela pediu para mim acompanhar ela até a casa que ela trabalhava, que você vê muito aí na novela. E quando eu cheguei lá, ele estava dentro de uma sala, que era um escritório, né, fechado, que havia muitos livros, e eu cheguei na sala, eu era muito criança, né, essa parte eu lembro também, vagamente, mas eu lembro. E eu, chegando na sala, eu perguntei, cadê a pessoa que mora aqui? Aí a menina falou assim, olha, não mexe que ele não gosta de barulho. Eu falei assim, por que ele não gosta de barulho? Ele é bandido? Eu falava assim. Aí ele saiu do quarto, né, e foi quando a gente começou a conversar. Foi onde eu consegui ver no braço dele um sinal, que no caso, na novela do Pé de Laranja Lima, você vê o Zezé com esse mesmo sinal que é a pinta, tipo aquela da Angélica, né, do Luciano Huck, aquela pinta, que é a mesma pinta que a minha filha, a Ludmilla, tem no braço, quer dizer, já trazendo o parentesco em questão a essa pessoa. Eu fico em dúvida em questão ao meu pai, porque eu nunca soube sobre meus pais, porque eu fui criado fora de mãe e pai. Eu não tive mãe, não tive pai, fui criado pelos meus avós. Então eu considerava o seu Paulo, que é o Benedito Ribeiro, como pai, porque foi ele que me criou, foi ele que me educou, ele que me protegeu, ele que me trouxe toda a educação. Então, e em questão da vida que eu levava juntamente com as minhas irmãs, que é a Godoy, a Lili, o Totoca. A Jandira, logo ela casou com o Raul, né, como você vê na novela, mas ela tinha casado já, e foi morar em Nova Iguaçu. Você vê aqui no papel, que eu também consegui pegar, até no ônibus leva o meu nome. Né? Se duvidar, até meu nome nos documentos foram mudados. Por quê? Eu lembro que a Georgette Costa, que é essa que se diz ser minha mãe de registro, ela falou que ela tinha pego os documentos do Milton e me registrado sem ele saber. Foi feito escondido. E você vê uma foto que eu também consegui pegar no site, porque todos os direitos autorais de José Mauro de Vasconcelos está privado. Você não tem muito acesso aos filmes, às novelas, muitas coisas que ele fez, né? Só essas que trouxe mais percussão, que é o livro Meu Pé de Laranja Lima. Eu acho engraçado que quando eu vi o filme, que eu logo identifiquei, eu falei pro meu companheiro, que é o Luiz, inclusive o rapaz que eu sou casado hoje se chama Luiz Carlos Araújo.
E mesmo o Luizinho, né, que eu considerava que era o meu irmãozinho, né? E eu, conversando com ele, falei que, nossa, eu acho que tem essa novela. Aí eu entrei no YouTube, né, fui lá pesquisar se tinha novela, comecei a ver um monte de novela misturado, né? E logo que eu fui postar no canal, que se você entrar lá no YouTube e botar o Nosso Pé de Laranja Lima, você vai ver todos os capítulos da novela. Foi ali que, quando começou a postar os primeiro e segundo capítulo, eu comecei a baixar a novela e montar meu próprio DVD. Eu tenho vários, eu tenho meus DVD, que é cada novela eu botei 1 hora e meia, porque eu levo isso para asilos de idosos, eu dou de graça para as pessoas dos idosos para poderem estar assistindo, creche, tudo que eu posso levar, que eu sei que as pessoas vão usar e utilizar como material, eu distribuo gratuitamente para essas instituições. Então você vê aqui José Mauro de Vasconcelos ainda mais novo, tá vendo? Depois eu vou te contar em questão depois da morte de Milton Cândido. Você vê no filme eu sentado no pé de laranja lima. Vou explicar aqui, porque antigamente a gente mentia porque tinha medo de apanhar. Agora a gente fala a verdade e não presta. Como eu te falei, o próprio pé de laranja lima era o próprio José Mauro de Vasconcelos. Quando ele pedia, o pé de laranja lima pedia, falava assim, ouve meu coração, né? Porque ele falava que as árvores tinha como bater, que nós tínhamos uma árvore que nós nos encontrávamos todo dia de manhã. E como a gente ia pegar passarinho, ele armava sopão, ficava escrevendo, e eu ficava ali conversando com ele, né? Que eu sempre gostei de conversar. E ele falava assim, bota o ouvido na árvore para poder ouvir. Eu falei, mas não estou ouvindo. Aí ele falou assim, agora bota no meu peito e bota de novo na árvore. Aí eu fui botar o ouvido no peito dele e ouvi o coração dele batendo e eu ouvi. E logo depois ele falava assim, olha, como eu sempre fui, eu falava do cavalinho, do tio Edmundo, que é o pai do Alexandre Fialho, que mora na Estrada dos Teixeira, lá em Jacarepaguá, na Taquara, no Rio de Janeiro, na vila, que é tanto citado na novela, que é a vila da Dona Estela do Seu Luiz. O seu Edmundo me deu esse cavalinho, né, que era o raio de luar. Aí o que acontece? Quando ele pedia para me sentar no cavalinho, era o próprio colo de José Mauro de Vasconcelos, porque nós tínhamos uma relação homoafetiva, tá? Eu era criança e ele adulto. Eu não nego isso. Por quê? Porque eu consentia por isso, porque eu já tinha tendência de ser gay, tanto que tiraram os direitos autorais meus devido à minha opção em questão da minha escolha, porque o medo de isso influenciar outras crianças, né, atingir outras crianças, então tiraram esse direito autoral já para poder tirar os meus bens. Não que eu esteja preocupado com isso, que eu não precisei desse livro para chegar até aqui, eu só estou dando para vocês algum parecer. Então José Mauro de Vasconcelos e eu e ele mantínhamos uma relação, só que fica um pouco confuso, porque minha mente embaraçou em questão disso tudo, eu era muito criança. Então assim, a pessoa que eu mais amava como pai era o próprio Milton Cândido da Silva, que era o Raul. Era ele que eu tinha como especial, tanto que quando teve o acidente, foi por ele que eu chorei. Eu tenho fotos aí no Face, indo no cemitério, sem antes saber do livro. Eu já visitava o túmulo dele, levava flores. Eu até parei de ir, mas eu pretendo voltar de novo, porque eu gosto muito dele. Eu tenho ele como se fosse um pai. Então eu peguei aqui no Sérgio Augusto de Surcussal do Rio. Isso aqui é uma matéria que eu peguei no site, aonde o rapaz ele fala que quando ele foi comprar o livro, que logo soube dessa trama em questão dessa coisa que ocorreu em questão da nossa opção, ele foi, na época, saiu distribuindo todos os livros, foram vendidos. Quando descobriram que a ação homoafetiva rolou, tiraram todos os livros da livraria. Ele diz que quando foi para comprar, já tinham tirado tudo, não tinha nada na vitrine, tiraram todos os livros. Mas por quê? Aí depois, com a adaptação da novela, fizeram essa nova novela. Então, o José Mauro de Vasconcelos, ele nasceu em 26 de fevereiro de 1920 e faleceu no dia 24 de julho de 1984. Diz aqui que ele tinha 64 anos, isso aconteceu em São Paulo, tanto que ele foi enterrado numa área militar, num cemitério militar. Então, depois, aqui no meu atestado de óbito, tá vendo aqui, ó? No meu atestado de óbito, diz que esse foi em questão do acidente. Aqui, ó, certifico que, revendo o livro número 21 do registro do óbito dele, filiado 182, sobre o número da ordem 15.289, 15.289, consta que Milton Cândido da Silva, falecido em 14 de maio de 1984. Então ele faleceu. Então você vê aqui que Milton ele já tinha falecido antes de José Mauro de Vasconcelos, mas José Mauro de Vasconcelos faleceu no dia 24 de junho de 1984.
O Milton faleceu dia 14 de maio, aqui ó, 14 de maio de 1984. Então foi ele que eu chorei, era ele que eu tinha como pai. Se você olhar lá no capítulo 153 da novela do Meu Pé de Laranja Lima, você vai ver uma revelação em questão que o padre faz, questão do minha junção com o José Mauro de Vasconcelos. E ele fala para os meus pais, que é o Benedito Ribeiro e a dona Estefânia, que no caso é a dona Petronilha, eles falam que o amor que eu tinha por José Mauro de Vasconcelos era maior do que o pai, mas esse amor não era pelo José Mauro de Vasconcelos, era pelo meu pai, o Milton, o qual eu tinha como pai. E José Mauro de Vasconcelos era um romance que eu tinha quando criança com a minha aceitação, tá? Já no caso, em questão do quarto escuro, onde os homens abusavam do meu corpo, junto a uma entidade chamada Xumaré, que era dada por um centro de Umbanda, que na novela também fala, em questão do que eles ajudavam outras pessoas com cesta básica, que ali tinha até sopa de cebola, inclusive o próprio Frei Luiz, que é um centro espírita que fica na Boiúna, manteve essa mesma tradição em questão da sopa de cebola que eu adorava de comer. Então esse pacto foi feito pelo centro de Umbanda, tá? Já puxado para satanismo. Então, como eu falei no outro vídeo, quando os homens abusavam do meu corpo, eles gritavam e eu cheguei a olhar uns vídeos no YouTube de crianças que foram abusadas. Quantos anos você tinha? Olha, constando nesse ano, eu sou de 78. No ano que ele faleceu, eu estava com 5 para 6 anos, como o próprio livro fala, em questão da idade que eu tinha. Se duvidar, até as minhas documentações foram mudadas. Por quê? Já para poder eu não conseguir pegar os direitos autorais. Então você vê aqui, olha, que em 14 de maio, aí diz aqui, olha, Milton deixou bens e filhos. Que bens é esse que eu nunca vi? A minha família me rejeita desde quando eu era criança, devido à minha escolha, em questão da minha opção. Eu nunca menti sobre a minha opção, eu nunca tive problema com as pessoas das ruas. Eu sempre tive uma boa aceitação pelo mundo afora. Mas você sabe que a nossa maior luta não é do lado de fora. O próprio Davi fala, né? Davi, e na Bíblia ele fala que a minha luta não era lá fora, e sim com aqueles que comiam e bebiam comigo. Você vê que no livro eu fui considerado como José, por quê? Porque José foi vendido pelos seus irmãos. Como eu te falei, eu te dei o Face das minhas irmãs, que é a Godoy, a Lili e o Totoca, que é a Florinda Godoy, que leva o nome de Godoy, o Luiz Carlos, que é o Luizinho, que é o Luiz Carlos de Oliveira Matos, e a Hilda, que é a Lili. Você vê que os personagens são bem parecidos. Tem os outros autores, como a Dona Helena, que é a Dona Ângela, mãe do Cacá, que mora na Estrada dos Teixeira, que era o menino riquinho que me dava o caminhão, que quando eu soube do livro, eu mandei, ele começou, o Cacá, que é da Estrada dos Teixeira, começou a mandar convite para mim, pro Facebook, me adicionou no Zap, e eu nem tinha muito contato com ele, ele era meu grande amigo. Eu achava que eles, quando tinha evento ou festa na casa dele, que eles sempre foram bem sucedidos, eu convidava todos os meus amigos, mas eu nunca fui convidado para a festa dele. Então eu achava que ele não me convidava por causa da minha opção, em questão do constrangimento que ele poderia sentir entre os amigos. Então eu respeitava e nunca ia. Eu tenho grandes amigos lá nos Teixeira. E hoje, quando eu descobri sobre o livro, que eu comecei a comentar, aí ele me adicionou. Eu falei, Cacá, vem cá. Aí ele pegou e falou assim, Paco, muito obrigado por você me considerar como o melhor amigo. Eu falei, Cacá, você foi meu melhor amigo, foi você que me deu o caminhãozinho. Aí ele pegou e falou assim, mas Paco, nós somos uma irmandade. Eu falei, o Cacá, que é o apelido dele, né? Ô Cacá, eu não sou irmandade de ninguém. Eu não fiz pacto com ninguém. Quem fez o pacto com o pacto foi os autores. Você era criança, eu não posso te culpar, mas você sabe da história. Eu convivi na Estrada dos Teixeira, eu nunca saí dos Teixeira. E vocês mentiram pra mim. Eu tenho 2 filhos, eu passei por um monte de procedimento para chegar aqui. Eu nunca tive apoio de mãe, nunca tive apoio de família. Meus parentes, eles só sabem meter malha em mim, eles só sabem falar mal de mim por causa em questão da escolha que eu fiz. Meus filhos, hoje eu recebi uma mensagem da minha filha, a Ludmila, e ela falou, ela não me chamou de pai,
Sabe por quê? Porque estão pressionando a cabeça dela. Vocês sabem, você que é da minha geração sabe como funciona isso. Eu não sou um mau pai, eu trabalho com crianças. Eu, dia 17 agora eu tenho um evento com as crianças. Desses anos todos que eu estou aqui em São Gonçalo, em Niterói, eu sempre trabalhei com as crianças dentro da comunidade. Traficante me convida para fazer trabalho com criança, policial tira foto. Por quê? Desde o momento que você mantém o respeito, você tem o respeito. Eu vi os filhos das minhas amigas que estudaram comigo na Francis Heim, que é a escola que você vê aí no livro. Nessa segunda versão do filme, você vê o Zezé numa escola com várias janelas. Eu mostro aí na foto do meu Facebook a escola que eu estudei, que é a Francis Heim, Escola Municipal Francis Heim, que fica no Pão da Fome. A gente, para poder entrar naquela época, a gente formava fila, menino com menina com menina, para poder subir. Eu lembro que até os cadernos eram feitos de folha de pão. Logo depois que começou a vir os materiais, as coisas todas, aí começou a melhorar em questão da qualidade de materiais, porque essa escola sempre foi uma escola boa, tanto que no Fantástico e na Cultura é dada como uma das melhores escolas em questão de ensino e educação, em questão de entretenimento, porque elas buscam, a escola francesa ainda mantém, né? Então assim, para que isso acontecesse, teve participação da diretora da escola, teve participação dos autores, então assim, voltando as lembranças, retrazendo essas recordações. Então foi quando eu comecei a juntar. Eu não estou aqui para inventar. Para que eu vou inventar sobre o livro? Para que eu vou mentir? Eu não tenho necessidade. Se você for ver, que aqui não vai dar porque minha pele é muito branca, eu depilei minha perna. O acidente que eu tive com o Portuga, que logo que eu corro da vila da Dona Estela, que eu saio correndo, que eu tenho acidente com ele, eu tenho a escoliação na perna, que o José Ribeiro, que o Dr. Ricardo da novela, ele fala no Bar do Caetano, ele só teve uma escoliação na perna em questão do acidente que tinha. Eu tenho a marca até hoje. As surras, que são as duas surras marcantes que mostram no livro, eu tenho na cabeça. Então assim, você vê que nessa época, quem faleceu primeiro foi o Milton. O Milton faleceu, já estavam escrevendo o meu livro, e quando uma vez eu estava em Nova Iguaçu, logo depois que o Milton faleceu, eu lembro que mostra também na novela, eu choro muito quando eu vejo essa cena. Logo que eu soube que o Milton tinha falecido, né, que eu comecei a passar mal, eu fiquei aqueles dias de cama, como você vê, né, que eu fiquei tipo um coma profundo, né, tendo febre, alucinações, né, tinha muita coisa naquela época, só que como eu não sabia do livro, eu achei que era uma febre normal. E logo que eu melhorei, eu corri para Nova Iguaçu, né, que a gente me levaram para Nova Iguaçu para ver a Georgette Costa, que é essa minha mãe de registro. E quando eu cheguei em Nova Iguaçu, a rua era de barro, né, que era para subir. Eu nem subi com as minhas irmãs, eu corri, eu comecei a correr pela rua, porque eu queria chegar, eu queria ver o que estava acontecendo. E quando eu cheguei lá, que estava o carro do meu pai, que era o Fusca, né, todo amassado, né, igual sanfona, foi a hora que eu comecei a passar mal e continuei tendo febre e surtos, né? Aí fiquei morando um pouco lá. Depois que eu melhorei, aí foi quando eu sentado, né, que era a casa, até a casa que aparece na novela, que diz que foi gravada em São Paulo, é bem parecido com a casa de Nova Iguaçu que a Georgette comprou. Na época ela nem poderia vender essa casa, ela só poderia ter vendido essa casa com a minha assinatura e com a assinatura da minha irmã, que é a Karina. E ela vendeu, na época até botaram na justiça. Foi quando eu peguei esse atestado de óbito, peguei a planta do terreno da casa. Alessandro, eu nem sabia que tinha novela. Não, tem a novela. É só você entrar no canal do YouTube e botar O Nosso Pé de Laranja Lima. Lá tem todos os capítulos da novela, que você pode estar acompanhando e assistindo. E tudo que eu falo aqui, você vai vivenciar naquela novela. O filme, você vê a versão antiga. A nova também está muito parecida, tá? Tá muito parecida a parte do trem, que foi em Bangu, que eu fiquei um tempo morando lá. Foi quando eu conheci a Rosa, que foi meu primeiro beijo com a menina que eu namorei lá na época dos Pique-Esconde. Então é bem parecido, o trem, a linha do trem que eu vivia correndo pela linha do trem, né? Então ali você vê. Então assim, eu era igual o Pequeno Príncipe, eu não tinha paradeiro, né? Porque a gente era uma família de pobre. Então assim, e essa mulher que me registrou no nome dela, ela nunca me teve como filho. Ela tentou me dar, né? Ela tentou me dar para uma família na Cidade de Deus, que são meus padrinhos, né? Que eu considero como meus padrinhos. Eu cheguei a morar, até sou conhecido lá nos Teixeira, na Cidade de Deus, como Kikito, né? Lá eles me conhecem como Kikito. A maioria já morreram, não vivem
bem mais. E logo depois, ela foi me dando. Ela não queria ter compromisso comigo. É como se eu não fosse filho dela. Eu lembro que uma vez, a Godóia, eu tinha aprontado na casa da Godóia, e o marido dela me pediu para me devolver para a Georgette. Ela me levou e ela falou que não ia ficar comigo, que ela ia me botar no juizado de menores. Aí a Godóia, né, olhou para ela e falou assim: se você botar ele no juizado de menores, eu boto você e seu marido na cadeia. Né? E aí foi quando eu fiquei morando com ela, mas sofrendo os maus tratos. Que são várias histórias que eu vou estar contando nesse novo livro, em questão do que eu vivenciei desses tempos para cá. Com esse livro agora me deu mais forças. Eu tenho depressão, né? É uma coisa tão ruim, é uma dor tão forte que eu não desejo para ninguém. Se a gente não tiver Deus, a gente quer tirar a própria vida. Como eu tenho conhecimento em Deus, como eu tenho conhecimento na palavra, então eu não vou ser covarde comigo mesmo, mas eu vou dizer para você é que eu tenho sido forte, eu tenho sido guerreiro para chegar até aqui. Então você vê aqui, então nessa época que o Milton faleceu, eu cheguei lá, né, eu estava em cima do poço, e eu sentado, né, brincando com a minha irmã, que é filha do Milton, e eu cheguei e falei assim: mãe, eu olhei, já estava bem tarde, já escurecendo, né? Eu estava sentado, era aquele tempo bem fresco. Eu falei assim: mãe, que era tudo bem simples, né? Que era até aquelas luzes fraquinhas, né? Aí eu falei: mãe, cadê meu pai? E minha mãe olhou para mim e falou assim: filho, olha para aquela estrela lá, bem lá, a maior que está lá no céu. Eu olhei, ela falou assim: ó, toda vez que você olhar para aquela estrela, você lembra do seu pai. Então assim, quando o Milton faleceu, veio logo José Mauro de Vasconcelos. José Mauro de Vasconcelos, ele ainda estava vivo, né? Então, quando ele apareceu, ele estava bem diferente. Ele estava com esse mesmo cabelo aqui da foto, né? Estava com o mesmo cabelo dessa foto. Cadê? Essa foto aqui. Taranã. Ele estava assim mesmo, com essa mesma fisionomia, tá? Dessa foto. Eu olhei para ele, foi por isso que eu apelidei o nome dele de Amiguinho. Isso antes da morte, tá? Agora eu não lembro, que ficou um pouco confuso. Aí eu olhei pra ele e falei assim: você é meu pai? Ele pegou e falou assim: não. Aí eu falei assim: tá, qual é o seu nome? Aí ele pegou e falou assim pra mim, ficou quieto, não me respondeu. Aí como eu vi que ele não tinha me respondido, que ele não queria me dar o nome dele, eu achei que por ele ter um caso com a Georgette, né, as escondidas, e para meu pai não saber, então eu chamei ele de Amiguinho, né? Eu falei assim: então vou te chamar de Amiguinho. E ali a gente começou uma amizade. Mas logo depois veio a morte dele também. A gente se encontrava muito nos Teixeira, né? Logo depois ele faleceu. E então assim, esse livro, eu acredito que a autoria dele esteja com o pessoal da Dona Ângela, né? Por quê? Você vê no final da novela a Dona Ângela dividindo os bens entre os integrantes que receberam. Cada um recebe um dinheiro, recebe uma parte do terreno. Inclusive a própria Rosa, né, que casou com Caetano, ela mora lá. A Rosa não, como é o nome na novela? É a Eugênia. A Eugênia ainda mora nos Teixeira, né, que é a Rosa. Eu acho que é Rosa o nome dela, não lembro muito, que eu confundo ela com a irmã dela. O meu amiguinho, o Adão, né? O tio Edmundo ainda mora na vila da Dona Estela, tem uma parte do terreno, entre outros autores que participaram tiveram acesso a essa novela. Só que acontece? Para poder fechar o pacto, esse aqui é o pai do Milton, tá vendo? Eu consegui essa foto com um primo meu, o Wellington, Ele me deu essa foto aqui, mandou pelo correio, né? Antes de eu saber do livro, isso aqui já tem muito tempo, eu tenho a original, isso aqui é uma cópia, tá? Que é o pai do Milton, tá? Ele veio para visitar o tio, né? O tio aqui em Nova Iguaçu. Aqui, né? Quer ver? Então, para poder fechar o pacto do silêncio, essa aqui é a escola que eu falo para vocês, tá vendo? Tá vendo? Igual do filme atual. Você vê no filme novo agora, você vai ver essa janela aqui. São bem parecidas, que é a escola que eu estudei. A Francis Jaime, que é uma das melhores escolas consideradas em Jacarepaguá, Taquara. Aqui é eu bem pequeno, tá vendo? Aqui, ó. Tá vendo aqui bem pequenininho aqui? Esse sou eu aqui, ó. Do lado aqui. Tá vendo? Quando eu tinha já para essa idade. A igreja, que eu solto bombinha, né? Que você vê logo no começo da novela, é essa aqui, que é a Sagrada Família. Tá vendo? Que é essa aqui, ó. Aqui que eu entrava aqui por lado, jogava a bombinha, saia correndo e entrava na janela para mostrar que eu tinha soltado bombinha, que eu morria de rir. Isso aqui foi uma percussão nova que eu fiz da minha capa. E
Tem muitas coisas que eu vou estar contando nesse livro e resgatando. Aqui, o pacto que foi feito a essa entidade, chamada Exumaré. Ele é vermelho e preto, né? Considerada a cor dele vermelho e preto, que é essa aqui, tá vendo? Exumaré. Vou explicar um pouco esse pacto que houve no quarto. Aqui você vê, tá vendo? Que foi aquele uniforme, inclusive agora mudei, vai ser azul e branco, né? Então, assim, para poder fechar o pacto do silêncio, né, para que eu não recebesse a autoria do livro, foi feito, né, um pacto entre os autores. Eu lembro que eu estava na Estrada dos Teixeira, eu morava lá em Jacarepaguá, Lajó. Beijo, minha linda, minha amiga lá de São Paulo, que Deus abençoe você aí, tá bom? Seja bem-vinda aí. Eu lembro que eu estava nos Teixeira, eu era bem criança, eu tinha 5 para 6 anos, e eu estava brincando lá na vila da Dona Estela. E quando eu estava brincando, o Alexandre Fialho, que é filho do tio Edmundo, irmão do Aldinho e filho da tia Neuza, que mora na vila, né, que eu tinha como grande amigo, me chamou para perto de um quarto, onde era o quarto da antiga Marinette, né, que hoje a Dona Lúcia mora lá, que é um quarto pequeno, era um quarto assim fechado, e do lado tinha um banheiro. Para você ir para o banheiro, sim, eu vou estar falando tudo isso, né? Tudo que eu puder resgatar, Alessandro, Diniz, tudo que eu puder resgatar sobre essas lembranças que eu convivi com o José Mauro. Claro que eu vou estar falando de uma forma bem mais simbólica, mesmo porque ali vai ter crianças que vão estar lendo, vai ter famílias lendo, então eu vou procurar fazer igual como o padre fez, eu vou usar parábolas, tá? Só para quem é da nossa geração que vai entender, mas a criança mesmo ela não vai entender, entendeu? Eu vou tentar explicar da melhor forma possível, ok? Para poder não sei, na hora que eu estiver escrevendo, Deus vai estar abençoando, eu vou estar escrevendo da melhor forma. Mas assim, esse Alexandre Fialho, que era o meu amigo, eu estava brincando, continuando em questão do pacto do silêncio, eu sempre ouvia isso nas igrejas, né? Eu ficava ouvindo nas igrejas os pastores falando sobre esses pactos, né? Sobre as instituições. E eu estudei, fiz seminário com a Assembleia de Deus de Madureira, com o pastor Oséias, na Boiúna, né? Fiquei um tempo fazendo, só que eu não concluí, cheguei a fazer até um pouco, porque naquela época eu era da igreja, comecei a conhecer outros templos religiosos, como protestante, sim. Aí o que acontece? Aí eu estudava muito sobre esses pactos, né? Então eu nunca imaginaria que isso um dia podia acontecer comigo. Eu lembro que eu comentava muito sobre o que ocorreu com a filha da tia Hilda, que é a Sheila, com a Leila, com a Zaninha, né? Até quando eu cheguei lá nos Teixeira, eu falei, Zaninha, você sabe que esse livro, o Meu Pé de Laranja Lima, é meu, né? Aí ela falou assim, Paco, eu sei, é da sua família. Eu falei, Zaninha, você sabia? Por que você nunca me contou? E ela ficou quieta. Então, assim, que acontece? Eu brincando, né? Eu tinha nessa faixa, eu devia ter uns 5 para 6 anos, tava brincando no quintal com os amigos e o Alexandre me chamou, o Alexandre Fialho. Falei, Paco, chega aí. Aí eu cheguei, ele botou perto da porta e me jogou para dentro, me empurrou, saiu me empurrando para dentro do quarto. Quando eu cheguei no quarto, o quarto estava escuro, havia uma poltrona, né? Uma poltrona e muitos homens nus, estavam a maioria dos homens pelados, estava tudo escuro. E do outro lado tinha uma outra poltrona onde estava sentado um homem com um chapéu preto, com uma cicla vermelha, um cajado na mão, sabe? Tipo um chocalho, né? Que ele batia tudo igual aquele de índio, batia, e uma vela no meio da perna dele. E nisso, ele, com o chapéu, assim, só aparecia essa parte daqui pra cá, né? Com esse chapéu, começou a fazer o ritual. Só via aquela parte da barba dele, né? Que é aquela barba, né? Aquela toda. E eu cheguei, aqueles homens começaram a aliciar o meu corpo, começaram a tocar no meu corpo, começaram a abusar. Todos aqueles homens pelado mesmo, tá? Abusando do meu corpo. Eu tinha 5 para 6 anos. Eu comecei aí os homens começaram a fazer aquela cena toda e gritava, Aí como eu te falei, eu vi isso no YouTube, eu vi cenas de duas crianças que se chama satanismo, passou por mesmas situações com os pais e familiares para poder fechar esse pacto, né? Isso não aconteceu só comigo, teve outras crianças que vivenciaram isso em outros países, que eu andei pesquisando, né? E nisso que os homens começaram a ejacular tudo em cima de mim, eu fiquei todo sujo, né? Tudo sujo. Eu lembro que logo que acabou tudo, né? Eu abri a porta, meio sem graça, olhei para ver se tinha alguém e corri para esse banheiro que ficava do lado desse quarto, que ficava do lado de fora.
Quando eu cheguei no banheiro, tinha uma toalha, eu lembro da cor da toalha até hoje, era uma toalha azul. Tinha uma toalha pendurado, eu tomei banho, né, sequei o meu corpo, vesti minha roupa e corri para a casa da Dona Estela, que era um casarão antigo, né, com vários quartos, né. Ali eu corri. Seu Luiz e a Dona Estela eram um dos meus melhores amigos. Ele era um casal evangélico, cristão, né, que moravam ali, levavam a Bíblia na pé da letra, né, sempre gostava das coisas bem certinho. E eu corri para a casa da Dona Estela. Nisso que eu corri para a casa da Dona Estela, entrei no quarto do seu Luiz, que hoje não vive, estão falecidos, já estão mortos. E eu cheguei para o seu Luiz e comecei a chamar, eu chamei de tio Luiz, que eu chamava de tio Luiz, tio Luiz, tio Luiz. Ele levantou, sentou e eu falei, Paco, o que que houve? O que que está acontecendo? Ele pegou, puxou uma cadeira de madeira que tinha do lado, sentou na cadeira, me colocou sobre a perna dele, eu era criança. Foi quando eu abracei ele e comecei a chorar. E chorava de soluçar, sabe? Porque foi uma coisa horrível, não foi uma coisa que eu consenti. Apesar que eu tinha relação com a maioria dos meninos quando era criança, porque naquela época, quem que nunca pegou passarinho? Quem que nunca brincou de pique-esconde? Então todos aprontavam naquela época, que as coisas eram bem diferenciadas, como no mundo de hoje. O que eu fazia antes, eu não faço hoje. Então, se eu contar minha vida para essas crianças, eles não vão entender, né? E eu chamei seu Luiz, e ele pegou, me abraçou. Foi quando ele chamou a Dona Estela, que era uma senhora, que é uma grande amiga minha, eu tenho ela como um exemplo de vida. Ela pegou, ele pediu para ela ir pegar um copo d'água com açúcar, ela foi lá, pegou o copo d'água com açúcar e eu fui beber. Foi quando eu fui me acalmando. Ele começou a conversar comigo, tentar ver o que estava acontecendo, e eu mantive o segredo. Por quê? Porque naquela época eu já apanhava. Depois que o seu Paulo faleceu, depois que a Jandira ela vivia me batendo. O seu Paulo não me batia, ele só me batia realmente quando eu fazia algo errado. Não, mas o que está em si não é questão do sexo, sabe? É questão que eu também tenho filhos, sabe? Eu tenho 2 filhos. Não sei se você tem filho, o Alessandro. Eu tenho 2. Faz isso com um filho meu, se eu não arrebento um desgraçado desse. Tá? Eu trabalho com criança, eu trabalho dentro das comunidades, eu trabalho com famílias. Você nunca vai ouvir falar nada ao meu respeito questão de abuso, porque eu sempre mantive o respeito entre as pessoas, entendeu? Então não é isso. É o que... Sim, mas é o que eu te falei, a gente fala isso, a gente é dado como mentiroso. Na novela eu já passo como mentiroso. Então por quê? Porque a família, elas se venderam. Se você for ver a novela do começo ao fim, vocês vão ver a integridade do meu pai, da Ivani Ribeiro, que era a minha professora predileta, que é a professora Cecília, e de Augusto, do Mascate, de pessoas que não se corromperam com isso. Até o meu pai, o seu Paulo, que é o Benedito Ribeiro, acredito eu que ele não aceitou isso. Por quê? Porque quando ele se separou da dona Estefânia, né, que era a dona Petronila, que é a dona Abigail conhecida como... Sim, tudo isso, sabe? Porque o que aconteceu comigo acontece com outras crianças. Como eu te falei, eu via isso muito nas pregações nas igrejas. Eu nunca imaginaria que isso ia acontecer comigo. Como eu te falei, esse pacto que foi feito dentro de um centro de Umbanda. Eu vou te dar um exemplo aqui. Esse é meu livro antigo. Sim, ela vai ser escrita da melhor forma possível, tá? Vou começar agora em agosto, já começo a escrever, que eu já sei como começar a história. Então já vou começar a colocar. Aqui, ó, se você for reparar, tá na livraria Melhoramento. Melhoramento, do lado tem um símbolo. Esse símbolo pertence à maçonaria. Eu vou te explicar. Às vezes você fala maçom, parece que tá falando de poltergeist, né? Harry Potter, né? Então assim, eu não julgo... deixa eu te dizer, Alessandro, eu não julgo o súdito, eu não julgo o rei, eu julgo os súditos, porque não foi o Pilatos que crucificou Cristo, e sim o povo e os fariseus que preferiram um ladrão do que um justo, entendeu? Só eu sei o que eu passei, porque o que eu estou falando aqui não é metade do que eu tenho para contar. Tem muitas coisas, muitas informações que é para ser colocado nesse livro e trazer essa história. Não por questão de dinheiro, não isso, mas por questão de decência, de ordem, sabe? Porque essa família, ela está tentando contra a minha vida. Eles estão tentando me matar. A Jandira, que no caso é a Georgette Costa, que é a autora, ela juntamente com o meu cunhado, que é da milícia, ela de Curicica, e ela
chamou o meu cunhado, porque eu tinha ido na Rede Globo, né, para fazer um trabalho, e fiz uma percussão da capa, fiz uma capa nova do meu pé de laranja lima, coloquei na camisa, fui todo de branco, né, porque nesse dia eu era no Frei Luiz para vender, porque eu vendia na portaria. E fui ver minha irmã caçula, que é a Renata, que é desse casamento dela atual, que a gente se dá muito. Agora que a gente está separado devido à manipulação que a Georgette, que é essa que se diz ser minha mãe, está fazendo na cabeça dela para poder jogar contra mim. Então ela tem que obedecer, porque ela depende da mãe dela e do meu padrasto. Ela chamou o meu cunhado, logo que eu acabei de fazer os trabalhos, o pessoal da Rede Globo, eu estava vendendo meus DVD, que é o do meu projeto, que eu faço com as crianças aqui de São Gonçalo de Niterói. Eu fui para lá, para casa dela, que é na rua André Rocha, na 1º de maio, na casa 5 e 6. Inclusive, esse Adriano Simões, que é o meu cunhado, que se diz pastor e minha irmã missionária, foi notificado no SBT, onde um policial estava mostrando ele como um dos milicianos. Olha o que está acontecendo aqui, eu estou sendo seguido. Aonde eu vou, tem um carro me observando. Eu costumo dizer que são uns discos voador, que a gente não vê os ETs que está dentro. Então, quando eu fui lá, que ela soube que eu estive lá, ela me chamou, nisso meu cunhado estava mexendo no carro, eu fui para um bar, que eu estava com muita dor na coluna, fui tomar um remédio, pedi o pessoal lá para me dar uma água para poder tomar, e fui chamar minha irmã caçula para a gente ir para o campo, um campo verdejante que tem lá em Curicica, para a gente poder ficar conversando. Ele, quando me viu, que eu tinha discutido com a minha irmã, que é a Karina, que é a filha do Milton, que mostra na novela no final, que a Jandira teve uma outra filha, além dos bugrezinhos, né, que faleceram. Aí mostra essa Karina, que não gosta de mim, tem ciúme de mim, tem inveja, tem um ódio de mim tremendo por causa da inveja que sente, foi falar pra ele que eu tinha agredido ela. Então ele usou isso como desculpa, dizendo que eu tinha xingado ela, mas eu não tinha xingado ela. Eu também. Sim, claro, como eu te falei, isso vai do caráter de cada um, não é porque um erra que todos vão errar, porque tem evangélicos bons, tem cristãos bons que levam a palavra de Deus a sério, e eu conheço. Esses são aqueles que usam a palavra de Deus para se auto-beneficiar e se vantagear em cima disso. Aí o que acontece? Ele pegou, né, eu tenho aqui, ó, tá aqui, ó, isso aqui foi lá da delegacia da Taquara, tá vendo? Que eu fui lá, ó. Tá tudo aqui, ó, relatado. Ele pegou, ele chamou, né, nisso eu fui lá, ele pegou e falou assim, rapaz, tu xingou minha mulher, esse marido dela, o Adriano. Eu falei, nossa, rapaz, eu não xinguei ninguém não, e outra, eu não tô afim de confusão não, que eu vim pra falar com a minha irmã. Nisso, a Georgette, que é essa que disse ser minha mãe, já tinha feito a cabeça dele pra poder jogar ele contra mim. Nisso ela saiu, correu, foi pra casa dela, que ela tem uma das casas que ela deu pras filhas, que ela tem um apartamento em Vargem Pequena, que ela comprou e nunca trabalhou. Com que dinheiro que ela trabalha, que ela ganhou, né? Aí o que acontece? Ele pegou e falou, você xingou minha mulher, rapaz? Você xingou minha mulher? Eu falei, não xinguei ninguém. Ele não se contentando, veio com pé de cabra, aqueles ferro grosso, sabe? E tacou em mim, eu tenho até a mancha, deixa eu ver se dá pra ver, eu tenho a mancha, tacou, eu tenho na foto aí as marcas da cicatriz em questão do que eu levei. Ele não se contentando, me enforcou. Foi quando o filho dele, mais novo, que é o Samuel, gritou em alta voz, pai, larga ele, pai, larga ele, pai. Aí ele pegou e falou, ele não xingou minha mãe, o próprio filho desmentiu. Eu tenho em vídeo em questão dessa agressão que eu sofri. Eu só não postei porque ele leva nome de outras pessoas e tem outras pessoas ali. Então, como é uma área muito visada, então eu não coloquei, só coloquei o áudio, aonde uma tia de um rapaz que mora na comunidade sofreu a mesma agressão que eu sofri, né? Por causa de Uber, por causa de dinheiro, e sofreu, ameaçou ele de morte, foi com pé de cabra, tá aí no relato do vídeo, do áudio da mãe. Se você olhar no meu canal aí no Facebook, você vai ver, tenho guardado comigo, porque semana depois eu perdi, eu tenho essas provas. O que acontece? Ele pegou, veio com o pé de cabra, ele foi notificado no SBT como miliciano, tá? Agora eu te digo, o mal que ele faz, cada um vai colher, cada um colhe aquilo que planta. Aí o que acontece? Só que chegou no dia, aí ele ainda pegou uma arma para tentar me matar. Aí foi quando o pessoal do bar me jogou para dentro me puxou com a mão, me jogou para dentro da casa. Nisso que eu cheguei na casa, eu falei assim, aí eles me trancaram lá dentro, falaram, você não vai sair daqui. Eu falei, tudo bem, eu não vou sair, mas vou ter que ligar para a polícia. Aí foi quando eu liguei para a polícia chegou na comunidade e ele relatou lá o que ocorreu lá com ele lá, e o policial me chamou. Eu falei, policial, olha, eu não estou a fim de falar nada, não estou muito legal, olha como é que está a minha situação, eu só quero que você me leve no posto da Taquara, né, para poder estar resolvendo, e depois que você me leve na delegacia que eu vou dar parte desse cidadão. Aí foi quando
eu abri o BO. Quando eu cheguei na delegacia, que o policial fez todo o procedimento, me tratou super bem, fui reconhecido pelo meu personagem, que é da Luluzinha, que é dos desenhos infantis que eu faço para poder ajudar as crianças aqui da comunidade. Aí o policial chegando dentro do carro, e aí, Luluzinha, tu tá fazendo o que aqui, Luluzinha? Vamos lá que eu vou cuidar de você, Luluzinha. E os policiais todos ali, juntamente comigo. Enquanto a Georgette, que se dizia ser minha mãe, tá aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo achar outro, não tá aqui. Quando ela chegou na delegacia dizendo que eu estava ameaçando ela de morte. Eu já não vejo essa mulher há anos. Ela tá bem mais velha em questão do que ela... Deixa eu só baixar um pouquinho aqui, só peraí rapidinho. Bem, desculpa aí, interrompi um pouquinho. Aí foi quando, né, eu tô aqui, hoje tô aqui no meu ninho, né, aqui na minha sala interativa, hoje forrei aqui as coisas, tô deitado aqui. Bem, aí ela chegou na delegacia dizendo que eu estava ameaçando ela de morte. Eu não vejo essa mulher há anos, ela nunca me ajudou em nada, sabe? Desde quando era criança eu sempre trabalhei. Pelo contrário, eu trabalhava em Vila de Cabo, em Nova Iguaçu, numa padaria que eu acordava entre 4 e 5 horas da manhã para ajudar ela a manter o alimento dentro de casa, porque naquela época ela passou uma fase difícil devido à morte do meu pai. Logo depois ela casou, né? Teve um outro marido, qual teve a filha agora. Aí o que acontece? E esse Adriano, ele fez com que as acusações voltassem, que eu tivesse, como se eu tivesse agredido ele. Eu nunca agredi ninguém, eu grito, eu reclamo, eu sou muito barulhento. Né? Agora de brigar, eu não sou de briga. Quem me conhece sabe o que eu estou dizendo, eu só caio mesmo na briga quando o negócio tá feio, aí eu tenho que me defender. Mas é raro, eu não sou muito de briga, eu sou mais de falar. O que acontece? Aí ele foi lá, ainda veio um outro rapaz, meio escuro, ameaçador, me olhando com cara feia. Foi quando eu olhei na simplicidade pra ele, ele me olhou, eu senti no olhar dele que ele não viu nada de errado em mim e foi embora. E os policiais da delegacia, lá da Taquara, que é na estrada, que fica na estrada dos Bandeirantes, perto do colégio Santa Mônica, eles me trataram super bem. Chegou lá, chegou no banco, aí, você tem isqueiro? Eu falei, não, tu tem fósforo, serve? Aí fui, deu fósforo pra ele. Aí ele falou, começou a conversar comigo, os policiais brincando comigo, enquanto essa mulher que se disse ser minha mãe, juntamente com meu cunhado e minha irmã, estavam lá depondo contra mim. Só que eles não imaginavam que eu teria em mão os vídeos em questão da agressão que eu sofri e o áudio. Aí eu foi marcado no fórum da Taquara, foi marcado no fórum da Taquara para poder eu estar indo lá em questão desse ato cometido. Eu não fui. Eu poderia ter ido e poderia botar os 3 na cadeia, por causa das provas que eu tinha na mão. Mas eu não fiz isso. Por quê? Porque não é minha índole. Independente de tudo, se ela é minha mãe ou não, tá no registro que ela é minha mãe. Eu respeito ela. Se ela não me respeita, é problema dela, mas eu respeito. Eu nunca fiz um mal para ela. O problema é que ela hoje é casada e sempre deu valor a homem, esquecendo. Como eu não sei, né, o Marcelo, que é o filho da tia Hilda, uma vez eu cheguei lá nos Teixeira e falei assim, Marcelo, mostrei ele no Facebook, né, mostrei a foto dela, falei, essa daqui é minha mãe, lembra dela? O Marcelo é morador antigo dos Teixeira, me conhece desde criança. Aí ele olhou pra ela e falou assim, Paco, essa mulher aí não é sua mãe não. Aí eu, porque Paco é meu apelido lá nos Teixeira. Eu falei, Marcelo, ela é minha mãe. Não, Paco, essa mulher não é sua mãe não, eu conheci sua mãe é parecida com ela, mas é bem diferente. Aí eu fico em dúvida, será que minha mãe é a própria personagem? Porque no livro fala de uma filha que foi pro norte com outra família. Será que minha mãe pode ser a Vera, a Baby que fez a Jandira? Será que minha mãe é essa mulher? Será que minha mãe é Ivani Ribeiro? Será que minha mãe é a Petronília de Oliveira Matos? Não sei, sabe? Eu não sei nada sobre o meu passado, porque a família nunca demonstrou nada pra mim. Então o que acontece? Eu hoje, agora, com essas provas, com tudo isso que eu tô resgatando, né? Aos pouquinhos eu vou chegando lá, tá? Aí o que acontece? Estou trazendo de volta tudo isso à memória. Agora o que me deixa mais triste é saber que a minha família compactuou com esse pacto. Se duvidar, ela nem sabia do pacto. A Godoy, a Lili e o Totó, a Totó sim, mas a Lili, o Godoy e a Dona Estefânia não sabia do pacto. O meu pai, o Benedito Ribeiro, que era o seu Paulo, né? Ele foi morar na Cidade de Deus. Ele foi morar na Cidade de Deus logo que ele separou da Dona Estefânia, porque na época ele sempre como ele foi mulherengo, ele engravidou a Kátia, que era uma das amantes dele. Então, quando as minhas irmãs soube, foi até por mim, porque na época ele tinha me dado como se fosse hoje R$4,
Ele me deu dinheiro, como eu não tinha costume de mentir para minha avó, que eu chamo de mãe, que é a dona Estefânia, quando eu cheguei, Deus, em vez de eu ficar com dinheiro, eu dei o dinheiro para minha avó, feliz, né, de ver ela alegre. Aí minha avó foi e perguntou, Marcos, quem te deu esse dinheiro? Eu falei, foi meu pai. Cadê ele? Eu não soube mentir, fui dizer que ele estava lá fora. Quando ele soube que ele estava lá fora, minhas irmãs, que é a Godoy e a Lili, correu para fora e começou a discutir. Eu não presenciei a discussão. Eu só lembro que depois eu não vi mais o meu pai tinha ido embora, porque como eu ficava metade do tempo no Rio, Jacarepaguá, e metade do tempo em Nova Iguaçu, então eu fiquei afastado do meu pai. Então eu não vi meu pai indo embora, só fui saber depois que meu pai foi morar na Cidade de Deus com a Kátia, que era sua amante, que acabou casando com ele, porque ele não era casado com a dona Estefânia. Se você vê na novela, a dona Estefânia fala do seu primeiro filho, né, do seu primeiro relacionamento. E a Jandira, que no caso é a Georgette Costa, que passa como irmã, ela não era minha irmã, ela era minha mãe. Por isso que ela batia. E no caso, ele foi morar na Cidade de Deus. Nisso, até no filme novo agora que fizeram, se você reparar bem, não fala no primeiro nem na novela, mas você vê no filme novo agora, aonde a própria atriz que faz a Jandira, ela discute com a Godoy, porque a Godoy vai me defender porque ela me bate, ela fala que seu pai, ela não fala meu pai, ela fala seu pai, pra você ver então que ela ali, eles não eram irmãs por parte de pais, e sim por parte de mãe. O que acontece? Então ele foi morar na Cidade de Deus. Nisso que ele foi morar na Cidade de Deus, eu lembro que eu visitava muito ele com as minhas irmãs, né? Que minhas irmãs levavam eu lá e tal. A mulher dele era macumbeira. A minha irmã, Godoy, é de um centro Umbanda, né? Lá de Madureira, que é filiada à Rede Globo, não sei, porque o Vicente de Freitas Godoy trabalha na Rede Globo, no Jardim Botânico, na parte de jornalismo. E nisso, ele foi morar lá. Nisso que ele foi morar lá, a casa dele era bem simples, era uma casa pequena, simples. E uma vez, quando ele faleceu, eu tive no velório dele e tive no enterro do meu pai, né? Que foi no Tanque, lá em Jacarepaguá, no cemitério do Tanque. E nisso, as minhas irmãs foram chamadas, diziam que as Furnas, que ele foi ex-trabalhador de Furnas, então as Furnas tinham chamado eles para poder falar sobre os bens que eles tinham para receber. Eu não fiquei, foram todos os filhos, eu não estava presente. Quando a Lili chegou, eu falei, aí, como eu estava preocupado em relação dos bens da minha mãe, em questão do que ela teria que receber, porque ela ainda vivia uma vida meio precária, aí eu falei, pô, esse dinheiro vai ajudar ela, até mesmo para ela se manter, porque ela já está uma senhora de idade. Eu perguntei, Lili, que é a Hilda Matos, falei, e aí, conseguiu receber os bens do meu pai para minha mãe? Eu falei, Marcos, você não sabe o que aconteceu. A mulher do meu pai ameaçou a gente que se a gente pegasse a herança do meu pai, toda a família ia morrer. Eu falei, a Kátia fez isso? Ela falou, fez. E a Kátia era minha amiga. Eu deixei pra lá, não me envolvi muito nisso, que era assunto deles. E tá. Aí uma vez eu fui na Vaninha, que era uma das amigas do meu pai, que mora na Ligação, em Jacarepaguá, na Taquara, próxima a Rio Grande e a Curicica. Aí eu cheguei pra Vaninha, fui lá na casa dela como se não quisesse nada. Cheguei lá pra Vaninha, vim tomar um café com você. Ela, entra aí, Paco. Aí entrei na casa dela, cheguei lá, ficamos conversando. Ela falou assim, Vaninha, é verdade? Aí falando sobre o livro, eu falei, Vaninha, sabia que o livro Pé de Laranja Lima é meu? Ela, não, Paco. Eu falei, o livro Pé de Laranja Lima é meu. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. As minhas irmãs falaram que não receberam bens do meu pai porque a Kátia tinha ameaçado elas de morte, caso ela fosse recorrer atrás dos bens dele. Ela só recebeu uma porcentagem. Aí a Vaninha, que é a esposa do Luizinho, que é filho da dona Estela e do seu Luiz, pegou e falou assim, Paco, se a Kátia tivesse ameaçado as suas irmãs de alguma coisa, tu acha que seu pai estaria morando na Cidade de Deus de favor na casa do irmão da Kátia? Eu olhei pra Vaninha e falei assim, não. Então você vê que aí as suas irmãs já estão mentindo. Elas no caso, elas mentiram para você. Aí foi onde eu juntei todos os fatos. Quer dizer, então a ameaça foi feita pela pessoa que fez o pacto. Quer dizer,
o pacto ela foi feito num quarto escuro. Se você vê na novela, meu pai não deve ter aceitado isso. Com certeza meu pai não aceitou. Para ele morar na situação que ele morava, uma pessoa que era trabalhador de Furnas, tinha uma vida super estabilizada, e depois morar na cidade de Deus, né? Não é que morar na cidade de Deus seja vergonha, de questão de condição de vida que ele tinha, porque ele poderia morar melhor. Mas não que não seja melhor, tá? Porque a cidade de Deus naquela época era ainda mais violenta como a que você vê hoje. Então assim, eu sou apaixonado pela cidade de Deus. Minhas irmãs, que é a Tainara, que é filha do meu pai, e a Carol, que leva a Tainara Ribeiro e a Carol Ribeiro, moram lá. Então assim, então você vê que meu pai não participou desse pacto. Eu duvido que meu pai tenha participado desse pacto, porque meu pai não tinha uma integridade íntegra, sabe? Não era uma pessoa desrespeitadora, era uma pessoa que gostava das coisas bem certas. Quem aprontava, quem fazia as besteiras, eram as filhas. Você pode ver na novela que é sempre elas que estão aprontando. Meu pai está sempre fora, bebendo, você quase não vê meu pai, tanto totoca. O primeiro ato vou voltar um pouquinho a essa parte do quarto escuro. O primeiro ato homofetivo foi com o meu próprio irmão. Às vezes a gente fala assim, pedofilia. Pedofilia vem de fora, vem de longe. Não, pedofilia vem da própria casa. É um tio, é um primo, é um irmão. Às vezes até o próprio pai, porque eu estava conversando com umas pessoas aqui na comunidade, né? Elas falavam que os pais dela abusavam dela quando criança. Então vê que isso naquela época é uma coisa normal, que pra gente é nojento, né? Porque eu não aceito isso nunca. Eu também sou pai. Aí o que acontece? Então, o primeiro ato efetivo foi com o meu próprio irmão. Ele começou, o primeiro abuso foi, lembra aquelas bacias de ferro, né, de alumínio, né, que minha mãe colocava aquela bacia no banheiro, né, que era um banheiro simples. Ali a gente tomava banho naquela bacia. Então meu irmão começou a fazer o estoque ali, né, botar no colo dele, aquelas coisas todas. Então foi ali que eu comecei a ter mais contato físico, né. E logo depois ele começou a ter mais alienação, deitado na cama, no sofá, né? Eu lembro que eu acordava todo sujo e tudo. Então, pelo meu próprio irmão. Sim, como eu tô te falando, aconteceu com o meu próprio irmão. Eu nunca, sabe, quer dizer, às vezes a gente pensa que tá longe, mas como eu falei, Davi diz, a nossa luta não é lá fora, é aquele que come e bebe com a gente, que conhece você e usa, que sabe de você contra você. Tanto que uma vez, ele não fala comigo, o Totoca não fala comigo, esse que abusava de mim, que é pedófilo, ele mora na estrada ele mora na Boiúna, numa região próxima ao Frei Luiz, que é um centro espírita que tem na Taquara, na Boiúna. Do lado tem uma comunidade chamada... O nome da comunidade, que é até da minha amiga Shirley, que tá aqui no meu Face. Próxima na entrada da igreja da Assembleia de Deus de Madureira, que é do pastor Zé, o Lote 1000. No Lote 1000. Ele mora no Lote 1000, né? Tem um hiper casarão, a casa dele tem até campo de futebol, é trabalhador de Furnas, do Pau da Fome, tá? Mora já há um bom tempo lá, Alexandre, já trabalha um bom tempo, por causa do nome do meu pai, ele conseguiu, né, esse emprego lá, foi feita uma prova, todos que passaram, a maioria não conseguiu, ele conseguiu por causa do nome do meu pai, e tá lá até hoje. Então o primeiro abuso começou com o meu próprio irmão. Eu considero ele como irmão porque nós fomos criados juntos, tá? No caso, ele vive dizendo que é meu tio, né? Mas então, assim, eu não posso responder até eu conseguir resolver tudo isso. E logo depois, né, começou com os amigos, com os colegas. Então, quando eu já tive a relação com José Mauro de Vasconcelos, eu já tinha o ato, eu já cometia o ato. Então, não foi nenhum susto para mim em questão da relação que eu tinha com José Mauro de Vasconcelos. Agora, em questão da pedofilia, isso é crime, sabe? Eu era criança, eles foram covardes. Eu não consenti para que os autores utilizassem desse meio satânico, né, para poder abusar do meu corpo. Tá? Por quê? Porque eu era criança, eu não respondia por mim. A minha família, as minhas irmãs estavam preocupadas em casar. Bem, deixa eu explicar. Quando acabou a autoria, quando o livro foi finalizado, né, segundo o meu conhecimento, e lembrando desse algo que ocorreu e sobre algumas pesquisas que eu fiz, né, esse pacto ele foi feito, é um pacto do silêncio, tá? Foi feito um pacto de silêncio junto a essa instituição chamada Umbanda, né?
que tinha na Estrada dos Teixeira. Então, para que mantesse o silêncio entre os autores, eu, sendo utilizado como a vítima, fui abusado sexualmente pelos autores adultos, né? Ali estava o Alexandre Fialho, o Moraes, esposo da Leila, que é o que no livro fala do namorado, que eu ficava me dando doce para poder não contar que ele ficava namorando com a namorado da amiga. O Moraes, que foi morador do sítio, entre outros, que estava ali, que eu não vou citar nome. Então, assim, para poder fechar o Pacto do Silêncio, fecharam, né? Fizeram isso para que eu não recebesse a autoria e nem soubesse sobre o livro. E foi mantido em segredo. Eu não sabia do livro. Eu não sabia que minha vida tinha virado filme. Eu não sabia que minha vida tinha virado novela. Quando eu descobri do livro, foi quando eu vi o filme. Quando eu vi o filme, até aí eu não fiquei meio assim, porque toda a nossa correção era igual, né? Todas as surras eram parecidas. Mas quando eu vi as cenas onde a Jandira atacava a minha cabeça e a parte do Rochinal, né? Que é a música que eu cantava, né? Que é o da casinha pequenina, né, do Vicente Celestino. Aí eu falei, nossa, esse livro é meu, essa história é minha, né? Até a parte do botão, né, que eu fazia, que eu falava que era o pão de açúcar, mostra que era na horta, né? A dona Chiquinha, a menina que tinha a trancinha, que eu falava com a professora, que ela era mais pobre, é a Cristiane, sobrinha do Sidenia, que mora na Estrada dos Teixeira. Era ela que eu dividia a merenda e era minha amiguinha, né? Porque ela era escura e havia-se aquele preconceito. Então, assim, esse é o Pacto do Silêncio. A gente vê muito falando sobre o Pacto do Silêncio, né? Entre algumas instituições. Eu nunca imaginava que isso iria acontecer comigo. Claro que ainda tem muito mais coisas para contar, né? Eu não estou falando tudo aqui, eu só estou abrangendo, porque senão, meu filho, eu vou escrever o livro todo aqui, né? E eu falo pra caraca. E é isso, Alessandro Diniz. E vocês que estão participando, olha, muito obrigado aí pelo carinho. Tá? Hoje eu só falei um pouquinho dessas recordações, dessas lembranças. Se vocês quiserem conhecer mais sobre a minha história, em questão da trajetória, dessa descoberta de lá pra cá, que eu passei até problema de saúde, eu tive uma dor de cabeça crônica. Eu nunca senti aquela dor de cabeça, parecia que estava enfiando a faca na minha cabeça quando eu cheguei a ir pro médico, sabe, para procurar atendimento. Tomei todo tipo de remédio, mas graças a Deus não sinto mais essa dor de cabeça, nem peço a Deus para que isso nunca volte mais para minha vida. E estou sofrendo em que sentido? Não em questão do conhecimento, em questão desse livro, porque eu sei de mim. Em questão de que a família hoje, agora não está mais atingindo a mim, ela está atingindo meus filhos. Elas usam de mais línguas, de palavras torpes para poder fazer alienação parental e confundir a cabeça dos meus filhos e jogar meus filhos contra mim, porque na cabeça deles, eles acham que por eu ter tido essas ações quando criança, eu poderia fazer com meu filho. Sabe, eu criei o filho da Godoia, que é o Bruno, que hoje está indo para advogado, se formou como advogado, estudou no Santa Mônica, estudou sempre nas melhores escolas. Eu tomei conta dela, morei no apartamento dela lá em Pichincha, em Jacarepaguá, na freguesia. Morei um tempo lá com ela, cuidei do filho dela, arrumava a casa dela, cuidava da casa dela. Então ali não era só uma parte familiar, ali eu era um empregado delas, né? Ali eu só ficava para poder elas trabalharem. E como ela tinha confiança em mim, a única pessoa que poderia estar tomando conta do filho dela era eu. E hoje essas famílias, sabe, elas estão tentando me matar, sabe? Elas já fizeram muitas coisas ruins, já fizeram muitas coisas negativas. Você perguntar de mim sobre ela, você só vai ouvir coisas ruins, sabe? Ela nunca vai ter coisas boas. Agora, se você chegar para meus amigos, colegas, pessoas que eu convivi desses tempos todos para cá, você só vai ouvir coisas boas. Eu trabalho dentro de uma comunidade, eu moro dentro de uma comunidade de São Gonçalo, eu trabalho com criança, eu não tenho problema com as pessoas. O único problema aqui é o preconceito, que infelizmente isso você não tem como correr. Então sempre de vez em quando você vai pegar alguém que tenha preconceito em questão da sua opção. E outra, tô nem aí, só não pode tocar o dedo em mim, né? Então é isso, gente. Olha, o que importa é o respeito, tá? Então tudo isso eu vou estar entrando. Hoje eu ainda não criei meu canal do YouTube. Hoje eu e meu companheiro vai estar sentado aqui para criar um novo canal do YouTube, porque ali sim eu vou estar trazendo a matéria. Eu vou pegar cenas da novela, né? Que eu vou estar relatando para você. Vou mostrar em vídeo para vocês poderem assistir, tá? E vou trazer toda essa história para vocês, tá? Então assim, eu conto com o carinho de vocês, com o apoio, sabe? Que vocês orem por mim. Não tá sendo fácil. Depressão é uma coisa horrível, tá? Hoje você tá bem, amanhã você não tá. É uma coisa muito ruim. Ainda mais hoje, né? Eu fui ligar pra pra irmã da minha ex-mulher, que é a Fernanda. E a minha filha, ela manda uma mensagem para mim dizendo: Marquinhos, eu não tenho crédito para te ligar. Marquinhos, quer dizer, minha filha me chama de Marquinhos.
Isso, sabe, quebrou algo dentro de mim, porque eu nunca imaginaria que a minha filha iria se contaminar com essas coisas negativas. Meu filho eu já sabia, porque ele sempre teve o jeito da mãe, carrancudo, né? Aquela jeito, eu nunca me desrespeitou, nem maluco, tá? E nunca precisei bater nos meus filhos para poder educar. Agora, a minha filha de 14 anos, que eu tanto amo, tanto os dois, mas ela que tem aquele amigo, me chamar de Marquinhos, sabe? Aí eu falei com a Fernanda, cansei de me humilhar, cansei de procurar. Agora, se eles quiserem, eles me procuram. Eles sabem o pai que ele tem, eles sabem quem eu sou. Agora, não é por causa da rebeldia deles que eu vou pagar, que isso me machuca, tá? Porque eu sou pai deles, eu não sou colega deles, eu sou pai. Então isso é diferente. E nunca desrespeitei meus filhos. Eu tenho áudio, eu tenho vídeos, eu tenho foto dos meus filhos aí do lado, sabe? Momentos que eu vivi com eles. Só que devido à separação, né, eles me culpam, porque a mãe tentou se matar, tomou chumbinho, né, aquelas coisas todas, e meu filho presenciou isso tudo, e ele me culpa por isso. Ele acha que eu tenho que voltar para a mãe dele. Eu não vou ficar com uma pessoa sem amar. Eu respeito ela por ser mãe dos meus filhos, independente se ela está usando de mais língua, se ela está falando mal de mim, mas o importante é que os meus filhos ela cuida bem. Se ela quer falar, fala. Que meu filho quer se contaminar, se contamina. Mas eu nunca falei mal dela para meus filhos. É uma excelente mãe. Trata meus filhos, cuida dos meus filhos com muita educação, com muito carinho. Então isso eu não posso dizer dela. Agora, minhas brigas com ela não pode interferir na nossa vida pessoal. Isso se chama alienação parental. E alienação parental é crime. E outra, eu vou partir. Eu não estou nessa vida de... olha quanta gente morrendo aí, ó, de uma hora para outra. Amanhã eu posso estar morto, amanhã eu posso estar vivo. Eu não tenho medo da morte. Agora, o que será que meus filhos, depois de adulto, com a maturidade, vão pensar de tudo isso que eles fizeram, né? Isso é covardia, sabe? É uma covardia. Enquanto as minhas irmãs, a Godóia tá lá, deu a melhor escola para os filhos dela, tem casa em Teresópolis, casa em Petrópolis, vai para os Estados Unidos, vai para vários lugares, viaja por vários países, para Londres, Paris, tem fotos delas lá viajando, participa de todas as gravações da Globo, como Carnavais, Maracanã, tem todo acesso. A Lili cuida do seu filho, tem lá o seu filho lá, estuda, já está se formando. Tudo. A Georgette, que no caso no registro é minha mãe, que nunca teve parentesco comigo, eu não tenho uma foto dela do lado, eu não tenho foto com ela do lado. Se você pedir para ela, você tem alguma foto do seu filho do seu lado? Ela não tem, ela tem foto minha em preto e branco, né? Eu no carrinho, não, tem foto em preto e branco, eu criança, que eu tive a oportunidade de conseguir ver essas fotos, porque até para eu ver, eu tive que pegar escondido dentro do guarda-roupa dela e desfolhear as fotos para conseguir ver, porque ela não deixava eu ver as fotos. Até a foto, que é do Milton, deixa eu ver se eu tenho aqui, você vai ver que eles são bem parecidos. Que é por isso que confundia a minha mente, né, em questão do meu pai. Deixa eu ver aqui. Se eu tenho foto dele aqui, eu sempre... esse aqui é o Milton Cândido da Silva. Ele que é o Raul, tá vendo? O Raul da novela, que casou com a Jandira, que no caso é a Georgette Costa. Ele que veio, ele tinha um apartamento em São Paulo, que é tanto citado em novela. Ele tem terrenos em Minas, fazendas em Minas, porque ele era, segundo a Georgette fala, ele era o único filho único, né? Então, assim, eu acredito que ele deve ter algum vínculo com o José, porque tudo que relata no final do livro sobre a vida de José Mauro de Vasconcelos é a história que minha mãe contava, em relação do meu pai, descendente de índia, aquelas coisas todas. E você vê aqui, ó, no dia do casamento dele, ele manda uma dedicatória para a tia Luísa, porque eu só consegui essa foto, que a tia Luísa, que é a mãe da Cristiane em Nova Iguaçu, que não gosta da minha mãe, que já morreu também, ela foi e falou assim, tia Luísa, eu queria tanto uma foto do meu pai, você não tem alguma foto do meu pai? Eu falei assim, ela falou, eu tenho 2 fotos do seu pai, só vou te dar uma, senão eu vou ficar sem. Que foi o que ele me deu no dia do casamento com a sua mãe. E aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Dona Luísa, né? Madrinha de meu casamento, Milton e Georgette, tá vendo? 7/7/79, quer dizer, um ano depois que eu nasci. Então nessa época eu tinha um ano e alguns meses. E eu lembro que quando eu cheguei em Nova Iguaçu, que a gente conversava muito com ela, que eu procurava informações sobre esse passado, que eu sempre gostei de pesquisar, e ela falou pra mim que quando a Georgette chegou comigo lá em Nova Iguaçu com o Milton, ela não viu ela grávida, ela só me viu no colo dela. Quando ela chegou, que olhou pro Milton, falou assim, Milton, porque ela tinha um carinho muito grande pelo Milton, eles eram muito amigos. Aí ele falou assim, Milton, esse aí é seu filho? Aí o Milton falou, é meu filho. Aí ela falou assim, engraçado, né? Esse garoto é tão branco, parece até filho de português, né?
Aí bate a dúvida, quer dizer, eu posso ser filho de José Mauro de Vasconcelos, olha, eu tenho, minha filha tem a mesma pinta, e posso ser filho dele. Quer dizer, então eles criaram alguma coisa, fizeram alguma coisa para poder encobrir esse erro do passado, e questão do constrangimento que eles poderiam sofrer, e questão do que eu poderia revelar da família. Porque além da Jandira me bater, depois dos maus tratos passou a ser pela Godóia. Sabe, Godóia arrancava sangue da minha orelha, ela me batia violentamente, sabe? Não era uma surra como qualquer outra. Eu sei que todo mundo apanhava daquele jeito, mas eu nunca deixei de amar a Godóia e a Lili por causa dessas surras. Pelo contrário, eu sempre amei as minhas irmãs. Até hoje eu amo minhas irmãs, só que eu não consigo mais ter eles como famílias. Eles, para mim, são uma página virada. Eu acho que até amanhã ou depois eles me pedir perdão, eu vou perdoar. Mas aquele contato, aquele sentimento não vai ser mais o mesmo. Por quê? Porque devido ao que eu sofri esse tempo todo, isso apagou dentro de mim, sabe? Eu olho para eles, eu não consigo olhar eles como família, uma família que me vendeu, uma família que me trocou por causa de dinheiro para ter vida boa e para dar vida boa aos seus familiares. Então, para mim, eles não são família, desculpa eu falar assim. Então eles me venderam, por isso que no livro eu sou considerado como José. José foi vendido pelos seus irmãos, né? Mas graças a Deus, Deus exaltou ele. Então assim, eu não preciso deles para nada. Infelizmente, eu fico muito triste com tudo isso que aconteceu e tudo. Bem, para finalizar, eu tive um sonho muito tempo atrás, que eu recebi um chapéu de uma mulher igual essa daqui, olha, que faz a Luluzinha. Hoje eu faço a Luluzinha, o Bolinho, o Alvinho, a Glorinha e a Aninha, que são 5 personagens que eu atuo para poder trazer o entretenimento e a diversão para as crianças, resgatando as brincadeiras dos nossos tempos e os trabalhos que nós desenvolvemos naquela época, que hoje as crianças não têm a oportunidade de saber devido, o que nós vivenciamos na mídia e no que o mundo oferece hoje para essas crianças. Então eu resgato tudo isso, toda a educação de nossos pais para as crianças. A Luluzinha, ela é muito bem querida aqui em São Gonçalo e Niterói. Já estamos com convite para aniversário, festa. Eu sempre tenho aniversário para ir de criança. Eu não cobro nada, tá? A não ser que seja um lugar que tenha um poder executivo maior, eu cobro, e todo esse dinheiro separo para o meu projeto, que eu desenvolvo aqui em São Gonçalo, e a metade eu compro brinquedos. E além do aniversariante ganhar o seu presente, ainda levo para os convidados também, que são as crianças lá, porque eu não gosto de dar para um e outras crianças verem. Então eu procuro levar o presente do aniversariante e levo os brindes para poder distribuir para todas as crianças. Resgata aquelas brincadeiras como elástico, pular corda, amarelinha, queimado, vôlei, tudo que eu posso resgatar daquele tempo e brinco. Todo tempo que eu tenho disponível, eu estou sempre na comunidade brincando com as crianças, porque é o que me dá forças para poder me manter nessa cidade e continuar esse projeto, porque é muito, muito difícil. Então hoje eu faço a Luluzinha dos Anjos, que é a personagem infantil hoje adulta, né? Que também foi tirada das bancas. Você não tem muitos mais revistas quadrinhos. Todas as revistas da Luluzinha eu só consigo encontrar nas próprias livrarias antigas, que vendem livros usados. Aí eu vou comprando, quando tem uma banca também que sempre quando chega lá ela guarda para mim, que ela consegue lá alguns exemplares, guarda. Por isso que eu tenho as coleções aqui dos livros da Luluzinha, dos gibis, para poder até futuramente estar levando isso para as crianças, poder resgatar a leitura e o desenvolvimento dentro da leitura. Então isso, esse hoje é o meu novo projeto, Luluzinha dos Anjos, que é o personagem que eu faço para poder trazer o entretenimento e a diversão para as crianças. E quem me apoia e quem me ajuda são os comerciantes, são as lojas, né? Geralmente vaso de casa não tem honra, né? Geralmente nós que temos uma opção diferente, a pessoa que é da própria comunidade, aqui eu tenho a Dona Maria, que me ajuda, que é do bairro do Shalom, a Dona Expedita, né, que tem seu trailer ali aqui da comunidade do Coió. Então eles me ajudam. E os outros que são dos negócios, eles julgam devido à aparência, devido à opção. Porque você sabe que o homofóbico, ele é gay, né? Por quê? Eles têm medo de ser revelado, porque nós temos, como diz o Matheus Solano na novela, né, que é o Félix, né? Nós temos o radar, nós conseguimos identificar quem é quem, só no olhar. Não é verdade?
Então eles têm medo disso. Então cria esse preconceito, cria essa discriminação. E se duvidar, até fala mal da gente, mesmo sabendo que a gente está ali trabalhando com as crianças, fazendo. Eu tenho vídeos aí das crianças recebendo os brinquedos que eu posto para vocês verem, não para poder me sentir o tal, mas para poder incentivar sempre as pessoas a estarem doando os brinquedos para poder estar levando para as crianças. Já estou com promessas de doações de brinquedo com algumas empresas que ficou de pegar, ainda não fui lá pegar, essa semana estou indo lá, amanhã talvez já pego alguns brinquedos, vou até ligar para a Isis agora para ver se ela vai estar participando, que ela falou que vai ajudar, que é um sacolão, que ela sempre ajuda com brinquedos, junto com uma pensão, que é amigo deles. Então, assim, para poder estar trazendo e levando isso para as crianças. Agora, dia 12, começa a festa junina aqui da comunidade do Coió. Só que devo ir no sábado ou no domingo, não sei. Devo ir no domingo ou no sábado, não sei. Para poder levar um pouquinho de alegria lá para as crianças. E eu vou estar colocando ao vivo, para que vocês possam estar assistindo aí em questão dos trabalhos que eu faço, ok? Então, galera, eu agradeço a vocês por estarem acreditando no meu trabalho. O nosso amigo Alessandro Diniz, seja muito bem-vindo. Eu sempre vejo aí você visualizando o nosso vídeo. Muito obrigado pelo carinho. Tá? Espero que sejam uns grandes amigos. Qualquer dúvida, querendo saber mais sobre o meu trabalho, pode entrar em contato. Quiser fazer perguntas pelo Face, pode fazer, que eu tenho todas as respostas, tá? Em questão do livro que você venha ler. Vê se você encontra o livro, o Alexandre. Nas livrarias antigas, você vê esse exemplar aqui, olha, tá vendo? Procura esse livro antigo, aqui você tem mais informação. Se você for ver, a maioria desses livros que eu comprei, sim, posso botar em questão da idade, porque a pessoa possa ler, que aí eu posso revelar o profundo do oculto, né, que é escondido. Aí sim eu vou poder falar, porque são pessoas com mais idade, 18 anos já é apropriado para ler o livro. Assim, é uma boa ideia, eu vou seguir o seu conselho. E se você puder me orientar aí em questão de algumas coisas, eu vou ser grato, meu amigo. Ainda mais você que tem experiência nisso, então tamo junto. Depois eu vou te passar meu zap, tá, se você querendo entrar lá. Querendo entrar lá, querendo conversar, pode me entrar, você vai me ajudar muito. Você que já é escritor, né, vai estar me orientando, como eu também, para poder estar me ajudando. E eu vou agradecer por tudo isso. Bem, aí quando você for lá na livraria, você vai nessas livrarias antigas que vende livros usados e procura. Tu tem o livro O Meu Pé de Laranja Lima? Aí vamos ver lá se tem. E se tiver, você compra o livro. Não compra esse novo agora não, porque a única coisa que eu não gostei desse livro novo é mostrando o meu pai. Eu não sei se está no livro, mas no filme novo eu mostro o meu pai, que eu vou até depois mostrar uma cena aí para vocês, onde meu pai rouba o meu dinheiro para comprar cachaça. Meu pai nunca fez isso. Meu pai tem uma integridade maravilhosa, sabe? O nome dele é Benedito Ribeiro. Ele deve ter algum vínculo com a Ivani Ribeiro. Eu não sei qual é o vínculo dele com a Ivani Ribeiro. Ele tem uma educação fundamental. E outra, só você olhar na novela, né, pegar do capítulo 1º e olhar no filme antigo, você vai ver a integridade do meu pai. Já esse mostra o meu pai ao lado do Totoca, roubando meu direito e rindo, sabe, da situação, como se aquilo fosse bonito. Mentira, meu pai nunca fez isso. Agora os outros, em questão do filme, não sei se no livro novo, ainda não comprei, vou até comprar, porque eu vou querer ler, né? Ele tá 75, tive uma livraria no centro da cidade, que eu fui pesquisar lá sobre o livro, não sei se aumentou, quando eu fui ver lá, tava R$75 esse livro, é um clássico, tá, da liturgia, escrita por José Mauro, a obra foi dele, tá, mas a história é minha, era eu que contava. Vou dar um exemplo aqui pra você. Lembra do Maurício, que fez a história da Turma da Mônica, que a gente adorava ler os gibis, né, os almanaques? Pois bem, a mesma coisa foi o que ocorreu comigo. Ele pegava as informações, tanto ele quanto a Godoy e a minha família, colhiam aquelas informações do que eu falava, porque eu sempre fui uma criança super desenvolvida, e botavam isso no caderno e entregava para ele. Então, assim, quer dizer, então ele acompanhava a minha história conforme eu contava para ele. Eu e José Mauro de Vasconcelos, nós tínhamos um lugar que nós nos encontrávamos. Existe essa árvore. Se duvidar, como eu estou sendo ameaçado nessa região por ter falado o nome dos autores, em questão do ato que ocorreu, em questão da pedofilia, então eles estão me ameaçando. E lá quem domina lá é a milícia, que é em Jacarepaguá, na Estrada dos Teixeira, que vocês veem aí na televisão da Zona Oeste. Então eles estão me ameaçando, sabe? Aí o que acontece? Então está aí me possibilitando de ir. Lá tem uma árvore que eu e ele se encontrava, não é a Carlota ainda existe, que hoje quem comprou esse terreno foi um dos genros da dona Ângela, né, que no caso é a dona Helena na novela, que é a mãe do Jorginho, que no caso é o Cacá, Carlinhos, né, do Carlinhos, que no caso é o Cacá. Se duvidar, o nome dele é até Carlos também, né, a gente chama ele de Cacá, que é o apelido dele.
E essa árvore a gente se encontrava. Então ali, todo dia que a gente ia se encontrar, eu contava as histórias para ele. Então ali era todo dia de manhã. Eu tinha um vício de todo dia, já acordava de manhã, corria pela horta, pelas matas, subia e ia lá e me encontrar com ele. Já lá, ou quando ele não estava lá já me esperando, eu aguardava ele chegar. E ali a gente marcava os nossos encontros, escondida. Todos os nossos encontros eram escondidos, porque eu sempre fui uma pessoa ciumenta, né? Então eu tinha muito ciúme dele. Então eu não queria que meus amigos tivessem o mesmo acesso que eu tinha com ele. Então eu escondia, porque eu amava muito ele como pessoa e como relacionamento. Mas o meu amor de pai era com Milton Cândido da Silva. O padre fala que era pelo Portuga, não era, era pelo Milton, que faleceu. Então você vê que os anos do falecimento, tanto de José Mauro de Vasconcelos e do Milton, é semelhante. Os meses, quer dizer, Milton faleceu em maio e José Mauro de Vasconcelos faleceu em julho, né? Que fala aqui. Até os relatos da Ivani Ribeiro, tudo que eu pude pegar da Ivani Ribeiro, eu tenho pego para poder conhecer um pouco da história dela. E isso eu vou estar levando e descobrindo. Então, nesse meu novo livro, eu vou estar contando tudo sobre esse relato em questão do que eu vivenciei desses tempos para cá. Bem, Alexandre, eu vou lá que eu não falo, eu disparo, né? Que mulher, quando fala, rapaz, prepara o guarda-chuva que até cuspe sai, né? Eu tô com copia as mulheres, né? Que são as melhores, que até para nascer, nós dependemos dela, não é verdade? Olha, Alexandre, foi muito bom ter você aqui, eu gostei muito da sua pessoa, espero que você esteja sempre aí no meu Face, espero ser um grande amigo seu, tá? E continue sempre essa pessoa maravilhosa, você tá aí sempre em contato conosco, tá bom? Vou lá que eu não falo, eu disparo. Olha, Alexandre, um grande abraço aí para você e para toda a sua família. Tenha uma boa noite. Hoje é dia 11 do 7 de 2019. Um grande abraço para todos vocês e sejam bem-vindos, vocês que estão entrando no nosso Face aí novo. Em breve vou até te colocar lá no meu outro Face, tá? Para você acompanhar lá junto com a gente em questão da novela. Eu vou estar pegando aqui o seu nome e vou te convidar lá no meu Face oficial, ok? Eu quero você lá, tá bom? Então tenha uma boa noite aí, fica com Deus e muito obrigado pelo carinho. A paz.